Carnaval. O carnaval desse ano já vai ter passado quando esse episódio for ao ar. Mas de todo jeito, a festa continua em muitos lugares. E mesmo com o fim dos blocos e da apresentação das escolas de samba, não podemos deixar de lado a importância da festa para o país. Poucos traços são tão definidores do Brasil quanto o carnaval, não? O maior espetáculo da Terra, como alguns gostam de chamar, é um traço da nossa brasilidade, mesmo para aqueles que não curtem muito a festa. Nesse episódio a gente discute o outro lado do carnaval, sua ligação com a política. Sim, acreditem ou não, a maior festa nacional tem sim mais a ver com a política do que parece. Antes de começar, porém, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Há alguns anos fui a um evento com alguns estrangeiros, visitantes da América Latina que participariam de um almoço por aqui. O evento foi tranquilo, serviram, se bem me lembro, churrasco, e depois da sobremesa apareceu alguns membros da bateria de uma escola de samba e algumas passistas dançando. A imagem que muitos têm do Brasil estava ali representada. Lembrei desse episódio quando li esses dias que a Globeleza estava aposentada. Ícone do Carnaval da Globo, aquela imagem era um símbolo que anunciava a festa. Criada no início dos anos 90, a imagem de uma moça negra com o corpo pintado seguindo o desenho de Hans Donner e sambando em cenários futuristas era encarada com normalidade por muita gente. A maioria. Talvez quase todos. Hoje, a realidade é outra. Questões ligadas à objetificação do corpo da dançarina e até o preconceito racial foram muito provavelmente colocadas na balança pela emissora que resolveu aposentar aquela ideia. Aliás, nas últimas vinhetas feitas, a Globeleza não apenas estava vestida, como se buscava valorizar os tipos de carnaval que existem pelo país, mostrando fantasias tradicionais de outras partes do Brasil. Enfim, a realidade é que a eventual problematização sobre a imagem da mulher ali representada não existia ou não era tão forte nos anos 90 e 2000 como passou a ser nos anos 2010. De igual forma, se hoje ninguém pensa muito sobre o gênero de quem escreveu uma letra de samba, no século XIX, Chiquinha Gonzaga, por exemplo, causava espanto por escrever música. Os tempos mudam. Mas para além da questão das mulheres e do papel delas no carnaval, que igualmente vem sendo problematizado e politizado, as próprias marchinhas também estão sendo analisadas de outra maneira. Isso porque muitas dessas músicas traziam letras carregadas de preconceitos e hoje a sociedade no geral e os meios de comunicação em particular têm buscado ser mais inclusivos e respeitar mais o outro, mesmo que alguns ainda achem isso tudo mimimi, né? Porém, a questão da politização do carnaval não acaba aí. Em meio à ditadura militar, sambas e enredos foram censurados, caso dos Heróis da Liberdade de 1969 do Império Serrano. Não custa lembrar que o AI-5 havia sido baixado um ano antes, em 1968. Ou seja, o ápice da ditadura militar brasileira tinha sido iniciado poucos meses antes do desfile. De toda forma, ainda que o samba tenha ido para a avenida, partes foram cortadas e outras questionadas. Por exemplo, revolução virou evolução. Ainda assim, se você ouvir o samba, vai ficar com a impressão de que muita coisa os censores deixaram passar. Embora o tema seja a libertação dos escravos, está meio claro um subtexto sobre a ditadura militar, assim como a referência aos movimentos estudantis de 1968. O link para o samba na íntegra vai estar na descrição, assim como os outros que forem citados no episódio de hoje, beleza? Pois bem, 2 anos mais tarde, as escolas passaram a ter de mandar para a censura também os croquis das alegorias e fantasias que passaram a ser julgados por censores. Já em 1976, depois que a polícia invadiu o ensaio da Mangueira, Cartola, o grande nome da escola e um dos mais famosos compositores e cantores de samba do país, sentou em frente a uma viatura da polícia, como capturou a lente de Eurico Dantas. A imagem passou a ser um símbolo da resistência do samba à repressão policial. Mas nem sempre foi hostil o relacionamento entre samba e regime militar. Em 1974, os militares queriam que as escolas de samba
fizesse enredos valorizando os 10 anos da tomada de poder por eles. Nem todas toparam, mas algumas acabaram aceitando, caso da Beija-Flor, que levou para a avenida o enredo Brasil Ano 2000. Na letra destaca o refrão, abre aspas, é estrada cortando a mata em pleno sertão, é petróleo jorrando com a fluência do chão. Tá aí a ideia de progresso daqueles tempos, né? E não é a única polêmica da Beija-Flor. Entre outras, em 2015, a escola resolveu aceitar o dinheiro da Guiné Equatorial e homenagear o país em um enredo que acabou vencendo aquele carnaval. Bom, o país homenageado é governado por um ditador desde os anos 80. No ano que a escola fez a homenagem, o regime já era a ditadura mais longeva do continente africano. Ainda na época do desfile, o país cuja principal fonte econômica é o petróleo tinha quase 40% de desnutrição infantil e 7 em cada 10 habitantes vivendo com menos de $2 ao dia, segundo o Banco Mundial. Uma ditadura com população extremamente pobre. Valia a homenagem? Críticas não faltaram. E por falar em críticas, vale ouvir o samba enredo da Caprichoso de Pilares de 1985. É um samba enredo carregado de ironia contra a ditadura e que lá pelas tantas dizia assim: quero votar diretamente. Uma alusão à emenda das diretas já, que foi votada e derrotada naquele ano. Com a posse de Sarney, no entanto, as escolas carregaram nas críticas ao regime militar há pouco encerrado. O Império Serrano, por exemplo, cantou Me dá, me dá, me dá, me dá o que é meu. Foram 20 anos que alguém comeu. Uma clara alusão ao regime que governou o país entre 1964 e 1985, né? Outros sambas enredos com um tom político poderiam ser lembrados. Liberdade, liberdade, Abras asas sobre nós, por exemplo, obra-prima da Imperatriz Leopoldinense, tem aquele início forte. Liberdade, liberdade, abras asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Tal samba enredo, que usava um trecho em alusão ao hino da República, acabava por falar dos escravos também e dessa ideia de liberdade que, a tanto custo, foi conquistada depois dos anos de chumbo. Mas nem só a censura política marcou o carnaval. No mesmo ano desse enredo da Imperatriz, um Cristo mendigo foi vetado pela igreja e acabou entrando na avenida coberto de preto com a placa Mesmo proibido, olhai por nós. Naquele ano, a Arquidiocese do Rio conseguiu uma liminar que impedia a exibição da imagem. Mais recentemente, a Mangueira levou uma imagem de um jovem negro de cabelos pintados de loiro como símbolo do Cristo. Dessa vez, até onde eu sei, ninguém tentou barrar a imagem. Fico pensando, sinceramente, se um juiz hoje proibiria a alegoria da escola, como fizeram em 1989. É curioso como o tempo parece que mudou isso também, não? De todo modo, ainda que a censura governamental tenha sido extinta há muitos anos, existe ainda outro tipo de pressão atualmente, a pressão publicitária. Não custa lembrar que o carnaval é, antes de mais nada, um negócio, e que nem sempre as escolas querem arriscar o patrocínio, né? Mesmo assim, não podemos dizer que a maior festa do país seja só uma festa. A crítica aos políticos, aos governos, aos regimes, está por aí. Pode ser em um samba enredo, como esses citados, em outros que não apareceram hoje por aqui, ou mesmo nas inúmeras fantasias dos foliões que saem às ruas para aproveitar a festa. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.